Olá, feliz sábado. Mais uma vez estou passando aqui para compartilhar a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre a história de Daniel. Lá no capítulo 6 de Daniel, a partir do verso 1, conta a história do Daniel na cova dos leões. O rei Dário achou por bem nomear alguns sátrapas, governadores e também supervisores para governar o seu reino. E entre esses supervisores foi escolhido também Daniel. Só que Daniel foi escolhido entre alguns, mas Daniel se destacava dentre os supervisores, porque Daniel ele se dedicava a tudo aquilo que ele fazia. E como nós sabemos, quando alguém se destaca naquilo que faz, sempre há gente para dizer que a gente está fazendo para puxar o saco, para se amostrar. E com Daniel não foi diferente. Mas Daniel continuava fazendo o seu trabalho dignamente e perfeitamente. O que ele fazia com perfeição, independente do que os outros achavam ou não. A Bíblia também diz que os outros ficaram com inveja de Daniel e procuraram alguma coisa, alguma falha, para poder acusar Daniel e não encontraram. A Bíblia diz que eles viram que Daniel era fiel, não era desonesto e nem negligente. Aí eles pensaram, não temos como achar alguma falha nesse homem. O que é que nós vamos fazer? Vamos então dar uma ideia para o rei. Eles foram até o rei e disseram ao rei que era bom que o rei fizesse um decreto que durante 30 dias esse decreto valesse. Que durante esses 30 dias ninguém poderia adorar outros deuses a não ser ao rei. E quem adorasse a outros deuses, se prostrasse a não ser ao rei, seria jogado na cova dos leões. Então, o rei aceitou, assinou e carimbou o decreto, E aí foi válida a lei. Só que, quando Daniel soube que foi feita essa lei, Daniel correu para sua casa. Muitas das vezes, quando nós estamos em perigo, o que é que a gente faz? Para onde a gente corre? Daniel, ele sabia que ele ia passar umas provas, Que ele estava em perigo, E Daniel correu para sua casa. E ali, ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo a Deus, ao seu Deus, por todas as coisas. Glória a Deus. Daniel, ele fez o que ele fazia de costume. Daniel, ele tinha o costume de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite. O que é que nós estamos fazendo de costume em nossa vida que os outros estão notando? O que é que nós estamos passando para os outros? O que é que nós estamos fazendo de costume? Porque o costume de Daniel era orar. Qual é o seu costume? Que os outros já perceberam e que faz a diferença na sua vida. A diferença de Daniel é que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, na janela com frente a Jerusalém. Amém? Então aqueles homens foram investigar Daniel. E foi que eles encontraram Daniel em casa orando. E imediatamente eles correram para dizer ao rei: Ó rei Dário, o decreto não está em vigor?
O Senhor não firmou o decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus senão ao Senhor? E o rei, sim, o decreto está válido. Então, teve alguém que não está cumprindo esse decreto. E o rei, quem? Daniel, seu amigo Daniel. E o rei mandou chamar Daniel, porque ele não tinha como voltar atrás. Palavra de rei não pode voltar atrás, né? E mandou chamar Daniel. Quando chegou lá, o rei teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Não teve jeito. Não tinha como correr. Mas o rei fez de tudo para tentar salvar Daniel, mas não tinha como. Né? A Bíblia diz que o rei ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Que lindo, né? Daniel, o rei se importava com ele. O rei tentou fazer de tudo para livrá-lo, mas não conseguiu. Bem assim não é diferente com cada um de nós. Muitas das vezes as pessoas tentam nos ajudar, mas o único que pode nos ajudar é Cristo Jesus. Então, o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse ele à cova dos leões. E o rei disse assim, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Amém? Então, isso mostra que o rei confiava e acreditava no Deus que Daniel servia. Amém? Será que os outros, alguém no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, nos seus vizinhos, seus amigos, confia no Deus que você serve? Porque o rei Dário confiava no Deus que Daniel servia. Então tamparam a porta da cova com a pedra e o rei selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Veja, um rei perder a noite se preocupar com Daniel. O rei se preocupou. Ele não dormiu, não festejou e perdeu a noite. Imaginem que alegria e que festa aqueles que acusaram Daniel, que armaram contra Daniel, não fizeram. Diga aí, eu acredito que eles passaram a noite toda comemorando, né? Porque Daniel foi jogado na cova dos leões, não teve como evitar. O rei não teve como salvar Daniel, né? E aí eles estavam festejando. Quantas vezes alguém não festeja com a nossa queda, com a nossa derrota? Toma, bem feito, perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o cargo que tinha, se achava, né? Perdeu alguma coisa de valor e os outros, ao invés de nos ajudar, faz se alegrar e comemorar. Não foi diferente com Daniel. E o rei passou a noite toda sem dormir e sem comer. Mas que bela mensagem de esperança a Bíblia tem para cada um de nós. E não foi diferente para Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ali se aproximando a cova, chamou Daniel com a voz que revelava a aflição e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha que pergunta o rei fez em aflição na porta da cova lá onde Daniel foi jogado. E o que foi que aconteceu? Glória a Deus. Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus,
enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Contra ti também não cometi mal algum, meu rei. Amém? Glória a Deus. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, que nós servimos, não é verdade? Então, o Deus de Daniel, aquele Deus que o rei intercedeu e confiou, foi quem livrou Daniel dos leões. Deus enviou anjos para tapar a boca dos leões. E Daniel passou a noite toda lá na cova junto com os leões e não aconteceu nada. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Aí assim, como foi com Daniel, é na sua vida e na minha vida também. Pois nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Eu não sei qual é a cova que você está vivendo, que você está enfrentando, mas Deus sabe, Deus te conhece. E assim como Deus esteve na cova dos leões com Daniel, esse mesmo Deus está com você onde você estiver. Na cova, no vale, no deserto. O que importa é nós fazermos o que Daniel fez. Buscar a Deus através da oração. Porque Deus pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Deus pode nos livrar do leão, Deus pode nos livrar do sol do deserto, Deus pode nos livrar do vale, Deus pode nos livrar do fogo, Deus pode nos curar e Deus pode nos transformar. E mais ainda, Deus quer nos salvar. Amém? Então receba, busque a Deus, ore e nunca desista, porque Ele está contigo a cada dia, a cada momento. Amém? A Bíblia diz que se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se livrar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e os perdoarei e sararei as suas terras. Amém? Então não é diferente. Vamos louvar esse Deus, que é digno de toda a honra e de todo louvor. Esse Deus maravilhoso, que assim como agiu na vida de Daniel, Ele vai agir na minha e na sua vida, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Louve aí onde você estiver. Meu povo que tem meu nome se humilha e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e tuas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Glória a Deus. Se nós buscar a face de Deus, não busque a Deus só atrás de milagres. Busque em todos os momentos. Pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Deus vai se levantar para defender você. Amém? Que leva o meu nome. Então me lembrarei Das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra
te erguer novamente, porque você está buscando e pedindo renovo na presença dele. Amém? Então busque, adore, sinta-se feliz na presença desse Deus maravilhoso. Eu os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei Para os defenderei o povo que leva o meu nome. então me alegrarei. Das minhas promessas, Ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo. ainda nesse tempo, como um povo que pede por renovo. Então, busque a cada dia, pois Deus irá livrá-lo de tudo que você está passando, porque Ele ouvirá a tua prece, perdoará os seus pecados e sarará as suas feridas e a sua terra. Em nome de Jesus, receba. Senhor Deus, amado Pai, abençoe essa pessoa que está assistindo nesse momento, que o Senhor vai encontrar a necessidade dela. Cura, transforma, restaura, livra. E para a tua honra e para a tua glória, Senhor, salva a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Um cheiro.